Exclusivas de uma investigação que pediu a prisão de 61 pessoas esta semana. Elas são suspeitas de desviar mais de 300 milhões de reais em verbas públicas, incluindo dinheiro destinado a hospitais de campanha durante a pandemia. Segundo a PF, o operador financeiro do esquema é um jovem pecuarista que chegou a transportar 6 milhões de reais em dinheiro vivo em um avião particular. Este jovem milionário de 32 anos está feliz. Coisa mais linda. Ele é um dos maiores pecuaristas do Pará. Parazão é coisa do outro mundo. Aqui vacado. O nome, Nicolas André Moraes. Segundo as investigações, ele chegou a ter 180 mil cabeças de gado. Gado extra, top, só trem de primeira. O patrimônio de Nicolas inclui fazendas enormes, dezenas de casas e apartamentos, aeronaves e vários carrões de luxo. Tem vida mais barata que essa, mas não presta não, né? Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? Frases iguais? As investigações apontam que não é coincidência, que Nicolas faz parte da mesma quadrilha do médico de São Paulo, Lauro Fusco Marinho, que a gente já mostrou no Fantástico. Viva México! De acordo com a polícia, o dinheiro que Lauro e Nicolas esbanjavam tanto não era deles, era verba pública da saúde. Em setembro do ano passado, Nicolas foi preso, acusado de ser o operador financeiro da quadrilha no Pará. Depois, recebeu o benefício da prisão domiciliar. Mas a Polícia Federal conseguiu novas provas e na quarta-feira passada, Nicolas voltou para a cadeia. É uma organização criminosa que já vem atuando há bastante tempo. De 2019 para cá, encontrou aqui no estado do Pará a possibilidade de praticar esse tipo de crimes. As investigações mostram que Nicolas tinha acesso ao alto escalão do governo e que 4 organizações sociais indicadas por ele conseguiram fechar contratos fraudulentos por cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essas organizações passaram a gerenciar 9 hospitais do Pará. 4 eram de campanha para pacientes com Covid. Vou precisar de 5 milhões, vai ter que dar um jeito de tocar um hospital com 3 e pouco esse mês. Segundo a Polícia Federal, eram 8 milhões de reais que deveriam ir para o hospital de campanha de Itaituba no mês. Mas a quadrilha ficou com 5 milhões. Que era desviado era até maior do que efetivamente empregado. Não são raros os diálogos aí em que o desvio ele é superior a 50% daquilo que foi repassado. A investigação diz que pelo menos 300 milhões de reais foram parar no bolso da quadrilha. Estavam mais preocupados mesmo em desviar esses recursos destinados à saúde para pagamentos aí de compra de gado, de fazenda, de carros, de aviões, do que efetivamente utilizar nos hospitais. Vai ficar aí 1 milhão para pagar a besteirinha. Besteirinhas, segundo a PF, eram médicos, enfermeiros, remédios do Hospital de Campanha de Santarém. Este médico trabalhou lá de abril a setembro do ano passado. Um grande galpão com uma lona cobrindo. Alguns ar-condicionados espalhados, mas não era suficiente nem um pouco para bancar o calor que fazia lá dentro. Eu lembro que tinha uma época, a bomba de oxigênio, ela falhava. E a gente entrava em desespero no hospital inteiro, porque as pessoas começavam a sufocar, era o caos. Acabou que o hospital de campanha fechou e nós não recebemos desde julho. Nós ficamos 3 meses sem receber. Esta advogada representa 27 médicos que trabalharam no Pará e ficaram sem receber. Isso causa uma revolta, porque eles arriscaram a vida, eles estão até hoje em uma verdadeira batalha com a justiça para poder receber o valor que eles têm direito. Os investigadores descobriram como o desvio do dinheiro era camuflado. A quadrilha conseguia notas fiscais frias de empresas que faziam parte do esquema. Assim, pelo menos no papel, tudo parecia em ordem. Mas, segundo a Polícia Federal, os serviços eram superfaturados ou nem eram prestados. E alguns equipamentos também nunca chegaram aos hospitais. Veja este exemplo. Na nota aparece a compra de 11 ventiladores pulmonares por 480 mil reais. O comprador, este posto de combustível que, segundo as investigações, pertence a Nicolas. Detalhe,
O posto não estava funcionando nem na época da suposta negociação. Segundo a Polícia Federal, a nota era fria, não havia ventilador pulmonar nenhum. E mesmo fechado, o posto movimentou 100 milhões de reais no esquema de lavagem de dinheiro da quadrilha. São crimes que deixam rastro documentais, são rastros que dificilmente vão ser apagados. O médico Cleudson Montali, de São Paulo, é acusado de ser o chefe da quadrilha e ter planejado o esquema. Cleudson esteve no Pará antes e durante a execução dos contratos e aparece em fotos com Nicolas, acusado de ser o operador financeiro do estado. De acordo com as investigações, o médico e Nicolas chegaram a ir de Belém para São Paulo num avião de Nicolas, transportando 6 milhões de reais em dinheiro vivo. Quem também costumava ir para Belém era Lauro Fusco Marinho, acusado de fazer parte do grupo de Cleudson. Ele e outros comparsas chegaram a alugar um flat na capital paraense, segundo a polícia. Olha aí, amigo, já tem ladrão querendo roubar, ó, querendo sair de fininho. Em maio deste ano, o Fantástico mostrou que Lauro e Cleudson apresentaram laudos médicos falsos e conseguiram o benefício da prisão domiciliar. Com a revelação da fraude, voltaram para a cadeia. Cleudson sempre alegou inocência. Em nota, a defesa diz que Lauro não tem qualquer ligação com nenhum Nicolas, não teve nenhuma empresa sua subcontratada no Pará e que não há provas de sua culpa em nenhum dos crimes que lhe foram imputados. Desde o início das investigações do ano passado no Pará, a Polícia Federal aponta Parsifal Pontes, então chefe da Casa Civil do Estado, como a pessoa do governo que intermediou a contratação fraudulenta. Ele também teria alertado a quadrilha que policiais preparavam uma operação. O pessoal me disse que a Federal está com aquele endereço, vou entregar a chave para ele vender o apartamento, a gente dá fim naquele AP. Quando de fato foram realizadas as buscas, o apartamento estava vazio, não tinha nada no imóvel. Parsifal Pontes foi preso em setembro do ano passado e exonerado pelo governador Hélder Barbalho. Parsifal responde em liberdade. A defesa diz que ele alega absoluta improcedência das acusações, que estará à disposição da justiça e vai provar sua inocência. Parsifal, o governador e Lauro Fusco não foram alvo dessa nova fase da operação da PF. A investigação sobre Hélder Barbalho, que tem foro privilegiado, está no Superior Tribunal de Justiça. Ao Fantástico, a assessoria do governo do Pará informou que o Estado rompeu com as organizações sociais, que não mantém mais nenhum contrato com elas. Disse ainda que os órgãos públicos apoiam todas as investigações, para que a verdade seja esclarecida. Em nota, a defesa de Nicolas disse que a prisão preventiva é medida excessiva e desnecessária, considerando que Nicolas já estava em prisão domiciliar há quase um ano, sem oferecer qualquer risco às investigações. A defesa também disse que, sobre os fatos, a manifestação adequada e responsável será feita durante o processo. Esta semana, a Justiça decretou a prisão de 61 pessoas. Também determinou o sequestro dos bens e o bloqueio das contas bancárias dos acusados. Quase R$1 bilhão. A saúde no nosso país já é algo precário. Essas pessoas ainda procuram desviar esse recurso da saúde, o que deixa a população ainda mais fragilizada e carente desse tipo de serviço que é tão essencial. Tem vida mais barata que essa, mas não presta não.